Então, galera, esse é o 8º e eu espero que o último episódio, talvez a gente tenha episódios extras, claro, mas do que eu tinha programado é basicamente isso. Nesse episódio eu deixei algumas regras extras que não entraram em nenhuma categoria, e então eu juntei todas elas e vamos lá. A primeira mudança é a do Seeker Floor. Ela é uma mudança bem simples, ela, assim, basicamente não vai afetar o jogo em nada, mas vai ficar um pouco mais longo, mas basicamente o quê? Antigamente o pomo entrava a partir dos 17 e os apanhadores entravam aos 18. Agora, o corredor de flag, no caso, né, ele vai entrar aos 19 e aos 20 os apanhadores entram. Ou seja, 2 minutos a mais, tanto na hora que o pomo entra, a flag entra, quanto na hora que os apanhadores entram. E aí dessa forma também os handicaps, imagino que vocês sabem o que é handicap são aquelas limitações do pomo, eles também vão aumentar 2 minutos a mais, da hora que eles vão acontecer. Ou seja, aos 20 minutos os apanhadores entram, aos 25 vai ser o segundo handicap, aos 30 o terceiro e aos 35 o quarto. Lembrando que aos 20 o corredor de flag ele só pode ficar no espaço fora da área dos goleiros, aos 25 o handicap é de que ele só pode ficar na linha do meio de campo, aos 30 ele só pode ficar na linha do meio de campo e com um braço, lembrando que esse braço pode ser alternado, então ele pode trocar de braço, não durante o contato com o apanhador. Então vamos supor que um apanhador salta na direção dele, ele não pode, na hora do salto, trocar de mão. Ele pode trocar, por exemplo, os dois apanhadores foram queimados, beleza, tô com esse braço cansado, vou trocar. Mas essa é uma limitação, que ele só pode fazer essa troca quando ele está num momento calmo. E aí o último handicap, que seria o quarto, ele acontece aos 35 minutos, e aí o corredor de flag ele só pode ficar no espaço da saída de corredor de goles, de voleibol, e com uma mão só. Então, e agora vamos para a segunda mudança. Ela é uma mudança um tanto técnica e que não vai afetar tanto o jogo, mas basicamente o que vai acontecer agora? Existe uma separação entre forfeit e desistência. Até então, você podia desistir de um jogo. Eles criaram uma exceção depois da prorrogação. O que vai acontecer? O que é um forfeit? Forfeit é toda a situação onde você tem uma penalidade de forfeit sendo aplicada. Então, por exemplo, um jogador que foi expulso e volta para o campo e invade o jogo, você tem que dar uma penalidade de forfeit. Você não tem jogadores suficientes, por exemplo, para cumprir regra de gênero, você também tem uma penalidade de forfeit. Todas as situações te dariam forfeit, mas também se você desistir antes da prorrogação, isso também é um forfeit. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente adota normalmente que se um time sofre um forfeit, ele toma uma pontuação de 150 pontos de diferença. Isso é para o quê? Para não prejudicar o time que ganhou, prejudicando o saldo de ponto deles, no caso, né? E aí, desistência é o quê? Desistência é toda situação onde um time desiste do jogo depois da prorrogação, no caso, durante a prorrogação, especificamente. Mas, agora o que acontece? A grande mudança da regra. Se o forfeit for aplicado durante a prorrogação, o time que sofreu a penalidade de forfeit pode desistir. Então, por exemplo, nessa situação, supondo que um time sofra um forfeit porque não tem jogadores suficientes na prorrogação, ele não vai levar um forfeit. Ele pode, no caso, óbvio, o árbitro principal vai chegar no capitão representante, vai perguntar, você quer desistir? Muito provavelmente essa pessoa vai desistir e o jogo vai ser finalizado. Basicamente, eu acho que essa é a última mudança que eu tenho para vocês, poder apresentar. Ela poderia entrar em contato, mas eu não coloquei em contato para deixar o episódio um pouco menor. E vamos lá. Nessa situação, o que acontece? Antigamente, você só poderia voltar com contato, se o jogo fosse parado, se as pessoas envolvidas no contato estivessem no chão. Agora, essa regra foi estendida para todas as situações. Ou seja, se um jogador está levando um contato, por exemplo, levando um rap, e os dois estão em pé no momento que o árbitro para a partida, esses jogadores podem voltar com o contato depois que a partida recomeça. Contanto, claro, que não tenha acontecido uma falta para o time que estava aplicando o contato ou uma reversão do terceiro balaço, por exemplo, né? Então, vamos lá. Nessa situação, a artilheira que está defendendo, ele vai aplicar um rap e com o rap apertado, a jogada é parada. Vamos supor que aconteceu uma falta no batedor, a gente tem uma inversão de balaço, uma reversão de balaço. A hora que eu mandar remontar, a pessoa que estava aplicando o rap já pode aplicar novamente o rap, contanto, claro, que esse jogador também ainda esteja com a bola. Se esse jogador tivesse perdido a bola, ele não poderia voltar em contato. Como a gente sabe, você só pode aplicar contato em jogador com bola. Então, a hora que o jogo reinicia, eles podem seguir o jogo com o contato iniciado. Então, galera, basicamente é isso do episódio 8, é o episódio final dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo. E se não tiverem entendido, vocês podem deixar perguntas nos comentários e também na caixinha que a gente vai deixar aberta no Instagram. Muito obrigado pela atenção e até mais!